aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chance Deus te deu para se levantar na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para pensar nisso. Todo mundo quer saber das tuas superações. Você venceu o que na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. Nesses últimos tempos também, eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar, minha mente começou a embaralhar e também nessa... É mesmo? Embaralhar? No sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido 7, 8 horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte: se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de fazer o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, na época, né, eu vou fazer 42 amanhã, né? Então já tem 2 anos. Que legal. Aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então a minha parte eu vou fazer. Comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício físico. Isso me trouxe muito mais disciplina. Em outras áreas? Lógico. Em todas. As pessoas não têm ideia de como você se disciplinar numa coisa pode trazer disciplina em todas as outras áreas. Meu humor mudou muito para melhor, a disposição de fazer as coisas, a autoestima muda, então você consegue se expressar melhor em algumas situações. Eu acredito que lidar com a dor e a importância da gente cuidar do corpo, porque uma coisa que você sabe que a minha formação é teologia, então eu sempre recorro ao que eu conheço. O corpo na Bíblia, ele não tem uma função muito poderosa. Ele simplesmente é o transporte da alma. A alma na Bíblia, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias, é muito mais importante que o corpo. Então, houve uma tendência religiosa a não colocar foco no corpo, porque afinal de contas a alma é mais importante e realmente é. Só que quando a gente tem a interpretação, quando a gente tem essa luz de que o que adianta a alma estar alimentada e o corpo deficiente, se o corpo é o transporte da alma? Então, eu fiquei muito mais atento à saúde física quando eu também entendi. Se eu quero que a minha alma ajude mais pessoas, ou seja, eu preciso dar vida a ela, e o que dá vida à alma é o corpo. Sim. Então, eu comecei a cuidar mais do corpo também. Ô, Brunet, tô vendo que você tá magrinho, bonitão aí. Quantos quilos você perdeu? 11. Caraca, eu vou te deixar mais bonito. É mesmo? Te trouxe um presente da Rafa Stephens aqui, ó. Rapaz. Aqui tem uma calça e uma camiseta da... Ó, como que eu tô bonito também, ó. Rapaz. Esse Top, podcast é oferecimento Rafa Stephens, que Obrigado. gentilmente tá, né, apoiando o nosso projeto aqui, e tem um presente super querido da turma aí pra você. Obrigado, Joel. Bom demais. Obrigado, tá? Então, galera, Rafa Stephens, me vestindo, calça, camiseta. Tô muito feliz. Se você quiser saber mais sobre a Rafa Stephens, tá na descrição desse podcast também. Valeu, galera da Rafa Stephens. E nesse último ano, né, Bruno, você passou uma situação complicada com o teu corpo, né? Eu um dia... Eu não sei nem exatamente onde eu tava e eu vi uma foto tua no Instagram. Foi traumático aquilo, cara. O que aconteceu ali, cara? Eu nunca tinha tido problema de saúde na minha vida, né? Eu tive 2 Tá. recentemente. Um foi uma crise de rins,
que depois a gente veio descobrir que o provável fator foi emocional, porque foi logo depois da morte da minha mãe. E isso me trouxe uma crise de rins muito séria. Eu tive que operar 2 vezes na mesma semana. Eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, para nada. Eu nunca tinha dormido no hospital. Sim. Em 40 anos de idade. Eu ia no hospital para fazer exame normal só. Sim. Fui, cara, tive que ficar internado, tomar anestesia geral, operar 2 vezes na mesma semana, ficar com catéter. Foi uma coisa assim bem traumática para mim. Passou um tempo. Eu comecei a cuidar da saúde. Falei, não, vou cuidar da saúde. Comecei a treinar. Um dia treinando, eu comecei a sentir um mal-estar. Senti que o coração acelerou e não voltava ao normal. Comecei a suar frio. Aí corri para casa, estava na academia, corri para casa. Tentei segurar, deitar para ver o que era, não melhorava. Quando eu fui para o hospital, foi uma arritmia cardíaca aguda. Meu coração ele saiu do ritmo e não queria mais voltar para o ritmo. Sim. E eu fiquei 10 horas em arritmia. Os médicos já estavam assustadíssimos, já tinham tentado de tudo que é medicação na veia, estavam partindo para cardioreversão, que é aquele choque no peito, ou uma operação. E aí eu lembro era a madrugada toda eles tentando reverter isso, eu ficava assim, eu só tenho 41 anos, vocês não podem me operar o coração. Eu ficava tentando argumentar, estava com sono, estava cansado, estava cheio de remédio. Eu falei, como é que vocês vão me operar o coração? Eu só tenho 41 anos. E ali foi um acidente, não teve muita explicação, a não ser, é claro, eu tive que parar, estava tomando pré-treino, que acelera muito, cafeína, aí cortei isso, mas ali eu refleti muito sobre a vida, Joel. Sim. Se eu tivesse partido ali, eu teria cumprido meu propósito. Se eu tivesse partido ali, meus filhos estavam sendo preparados para viver sem mim. Depois desse fato, eu comecei a preparar meus filhos para a vida, assim. Eu sempre ensinei meus filhos sobre tudo, mas nunca preparei para a vida como eu estou preparando agora depois desse caso. Sim. Sabe, deles se amadurecerem, deles tomarem boas decisões. Então, assim, tem um versículo em Eclesiastes, que é um livro de Salomão, na Bíblia, que diz o seguinte: é melhor o dia do enterro do que o dia do nascimento. Porque no dia do luto, você conhece o fim de todos os homens. E há poucas semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente teve mais uma perda na família também. Foi a minha sogra, a mãe da Janine, e foi muito difícil pra gente, porque minha sogra era muito presente, cuidava das crianças, era uma super vó e tal. E perdemos por um câncer. Ela lutou muito, mas essa doença é inexplicável, cara, o que faz no corpo do ser humano. E no dia do enterro, eu parei para pensar nisso. Quem pegou ônibus, quem pegou avião veio de outra cidade. Quem parou sua vida para vir aqui num momento de dor. E eu comecei a ver que todas as pessoas que fizeram algum esforço para estar ali chorando o último momento eram pessoas que ela interferiu na vida da pessoa, ajudando de alguma forma. Então tinha várias amigas dela que me abraçavam e falavam assim: olha, eu vim do Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque há 10 anos atrás eu tive um câncer não sei aonde, e quando eu abri meus olhos, a primeira pessoa que estava na cama apertando minha mão era a tua sogra. E aí aquilo caiu mais uma ficha para mim. Quanto mais eu interferir positivamente e presencialmente na vida de alguém, mais eu estou criando o meu último dia. O meu último dia depende muito do que eu estou fazendo hoje com as pessoas, presencialmente. Caracas. Então eu mudei muito a forma de lidar com as pessoas em termos de interferências presenciais. Então hoje, em vez de falar, fala Joel, eu prefiro te abraçar, chega aqui, Joel. Isso começou muito recente. Sim. Eu quero ter uma interferência pessoal na tua vida e na vida de quem eu puder, porque o nosso último dia depende de quem a gente está abraçando agora. Você fez eu viajar no tempo, porque no velório do meu pai, eu vi pessoas fazendo isso. Vários. Foram muitas pessoas, Brunet. E pessoas do trabalho, amigos, meus amigos, e eles falavam o que meu pai tinha dito. Uma vez teu pai me disse isso. Ou, você sabia que teu pai me ajudou nisso? Não, mas como que ele te ajudou? Então, olha o que eu descobri no velório do meu pai. Olha, o teu pai pagou minha faculdade. Meu pai pagou tua faculdade? Mas por quê? Porque ele não pagou minha faculdade, eu achava que eu era dedicado. Mas era assim, era um funcionário. Meu pai nunca contou isso. E eu fui vendo... É verdade, cara. O que Brunet, a morte da sua mãe te ensinou? Essa dor que você falou que ela tem um propósito. Essa dor específica da tua mãe te ensinou o quê? No caso da minha mãe, eu acho que o mais forte que eu aprendi é você
Você nunca pode estar devendo nada para ninguém. E no último dia que a gente estava lá enterrando, eu lembro de beijá-la ali no caixão e falar: mãe, você está partindo sem eu te dever nada. Nunca devi um eu te amo para minha mãe. Todas as vezes que ela me ligava, todas, eu falava eu te amo. E às vezes ela ligava brigando, porque relação de filho e mãe é normal como de todo mundo. Às vezes ela: Thiago, você não fez isso, você falou que ia vir aqui. No final é sempre eu te amo. Eu nunca deixei de atender uma ligação. Eu nunca, desrespeitei. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é o alívio que dá quando você perde alguém sem estar devendo nada para ela. Sim. E aí eu coloquei isso como um princípio na minha vida. Eu não vou dever nada para ninguém emocionalmente. Se a pessoa é uma pessoa de honra, eu devo honra. Inclusive isso está na Bíblia. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, eu devo a pessoa na medida do que ela possui. Se ela possui respeito, eu devo respeito a ela. Se ela é uma pessoa que eu devo honra, e nós temos, biblicamente, 5 pessoas que obrigatoriamente nós temos que honrar: Deus, as autoridades, quem nos ajudou, pai e mãe, e a quem tem honra. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem resultados extraordinários, você tem milhões de seguidores, vendeu milhões de livros, fez não sei o quê, pronto, você tem honra. Então, mesmo que eu não goste de você, biblicamente eu te devo honra. Se você passa por mim e fala: ô Joel, eu tenho que te tratar daqui para aí. Porque você tem honra. Então, biblicamente é assim que funciona. Deus. Então, tem gente... Deus... Pai e mãe, autoridades. Autoridades. Você fala autoridade, professor. Autoridade constituída, qualquer autoridade. Se o policial mandar você parar naquele momento, ele é autoridade. Teu professor, o cara do estacionamento, no momento que está guardando teu carro, é uma autoridade ali. A aeromoça no avião é uma autoridade sobre você. Ou seja, toda autoridade constituída, a Bíblia diz, foi levantada por Deus. Sim. E às vezes a gente não quer respeitar porque a gente não gosta. Mas só que princípios valem mais do que sentimentos. Então não é porque você não gosta do teu pai porque ele te abandonou, da tua mãe que falhou contigo, que minha mãe é narcisista, não sei o quê. Não é por causa disso que você vai desrespeitar. Porque honrar pai e mãe, por exemplo, não é se você gosta do teu pai ou da tua mãe. É honrar como princípio. É por isso que muitos casais se separam. Porque eles acham que o amor é apenas um sentimento. E biblicamente, o amor não é só um sentimento, ele é um mandamento. Então mesmo no dia, eu tenho 18 anos, que eu vou fazer 18 anos de casal com a gente, mesmo no dia que a gente não estava se amando, tem 18 anos, muita coisa acontece que você fica sem amar um tempo. A gente continuou guardando o mandamento, mais do que um sentimento. Então princípios valem mais do que sentimentos. Quem seguia por sentimento acaba quebrando um monte de princípio. Exato. E aí vive a vida com o resultado que tem hoje. Decide baseado no que sente e não baseado naquilo que se comprometeu. Por quê? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Boa. Então você, numa emoção passageira, tipo, eu tô com ódio do meu marido porque ele fez isso. Você toma uma decisão tipo, vai embora. Que daqui a 2 dias o ódio vai diminuir, a raiva vai passar. Você fala, não devia ter feito isso, mas ele já foi e já está com outra pessoa. Entendi. Então, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção. Como que você orienta teus alunos, teus mentorados? Porra, você é um cara que ensina empresário, atleta, artista, pessoas na internet que nunca te viram presencialmente. Como que você orienta especificamente isso, Bruno? Porque decisões são permanentes, emoções são temporárias. E aí, qual é a válvula para o cara perceber antes de fazer? Porque às vezes o cara se arrepende, puta, fiz, cacete, que cagada. Tem 3 caminhos, ou 4 para quem acredita em Deus, para quem está começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então, eu era um cara muito descontrolado emocionalmente, na minha vida toda. Só que nos últimos 10 anos eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Convivi com o Dr. Augusto Cury. Sim, você sempre fala dele. Maravilhoso. Um mestre nessa área. Comecei a conviver com muitas pessoas que eu fui só na modelagem, na convivência. Eu falei, eita, e o cara nunca fala alto. Caramba, esse cara aqui perturbou ele e ele manteve a postura. Então tem que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segundo, a experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou ou viu alguém passar, que se você botar sua mão num fio desencapado vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de 2 anos ainda não sabe disso. Por isso você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então o que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência.
Opa, peraí. Então fala de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência. Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende. Não é experiência, é só problema acumulado. Boa, esse é um bom conceito. Entendeu? Então, a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Porque nunca acumulou experiência, só acumulou problemas, só acumulou vivências, mas não experiências. Porque a experiência tem que vencer. Então, você pode aprender... Convivência, experiência? Convivência, experiência, leitura. Cara, a leitura é excepcional. É excepcional. Porque você aprende com a vida dos outros. Você aprende através da dor dos outros. Você leva a sua mente para um mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura, ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Né? Porque eu vi muita gente que tem 5ª série só, cara, e venceu na vida. Mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só 5ª série, nunca chegou nem no 2º grau. Conheço vários, estou falando de bilionários da Forbes, estou falando de gente que venceu mesmo na vida e que não tem educação formal, mas leitura eles tiveram que passar porque é um acurtamento de experiências, um acurtamento de vivência. Você consegue encurtamento seria a palavra certa, né? É um encurtamento de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu diria como quarto, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar. Você sabe que você está fazendo não é certo. A gente chama, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de Espírito Santo. O Espírito Santo ele te incomoda. A gente sempre fala isso. Você está aqui, eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, calma. Como que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Brunet? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. Primeira, e que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo você proteger tua casa e tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, mano. Tenta uma coisa nova ali. Aí você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus... Vai lá no fundamento. É aqui, ó. Exatamente. Não escuta a religião, não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento que está escrito... Não muda. Nunca mudou. Nunca mudou em 2000 anos. Está dando certo há 2000 anos. Tá dando certo. Funciona. O que os outros falarem, você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conhecer o que está escrito, qualquer um consegue te enganar pelo que fala. Em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito.